Olá, estudantes da segunda série! Neste vídeo vamos falar sobre as transformações gasosas. Transformações gasosas. Para você compreender o que é uma transformação gasosa, você tem que compreender a Lei Geral dos Gases. Olha só, a Lei Geral dos Gases é uma equação, tá? Simples assim. A Lei Geral dos Gases é uma equação que relaciona as variáveis de estado, pressão, volume e temperatura. Lembre-se, os físicos repararam que o produto da pressão pelo volume dividido pela temperatura, ele nunca muda. Você pega a pressão vezes o volume no estágio inicial, dividido pela temperatura no estágio inicial, e isso é igual a pressão vezes o volume dividido pela temperatura no estágio final. Isso nunca muda, por isso que é uma lei. E é claro, a partir da Lei Geral dos Gases, você vai compreender as transformações gasosas. Só que sempre com aquele cuidado. Falou em gás, a temperatura deve estar sempre em Kelvin. Nunca se trabalha com os gases com a temperatura em Celsius. E isso não pode esquecer, é muito importante. Então, olha só, as transformações gasosas. Você sabe que temos as variáveis de estado, pressão, volume e temperatura. Uma transformação gasosa é uma forma de você analisar o comportamento de uma variável de estado em função da outra. Por exemplo, analisar a pressão em função do volume. E a temperatura você mantém constante daí. Você mantém uma delas constante, varia a segunda variável de estado e analisa o comportamento da terceira. Então, olha só, vamos para a primeira ideia, né? A primeira transformação, que nós chamamos de isotérmica. Aliás, um combinado. Pense sempre assim. Iso, no meio científico, quer dizer igual. Então, isotérmica quer dizer que a temperatura ela é constante. A isotérmica, a temperatura ela é constante. E você vai obter uma relação. Que relação é essa? Essa relação vem da Lei Geral dos Gases. Se a temperatura é constante, você pode cortar a temperatura. E aí você obtém uma relação entre a pressão e o volume. Olha só a relação. Pressão no estágio inicial vezes o volume no estágio inicial é igual a pressão no estágio final vezes o volume no estágio final. É aquela ideia, você muda a pressão e analisa o comportamento do volume e assim por diante. Outra transformação. Agora a transformação é a isobárica. Isobárica, iso igual e bárica. Bárica faz referência ao medidor de pressão, ao barômetro. Então, isobárica quer dizer pressão constante. E é claro, a partir daqui, a partir da Lei Geral dos Gases, você escreve a Lei Geral dos Gases e como a pressão ela é constante, então você pode cortar a pressão. Cortou a pressão porque ela é a mesma e aí você obtém essa relação. Volume dividido pela temperatura no estágio inicial é igual ao volume dividido pela temperatura no estágio final. Isso é bem importante. E, por último, a transformação dita isovolumétrica. É claro, iso igual, volumétrica, volume. Só que tem que tomar um cuidado. Essa transformação, às vezes ela aparece nos exercícios com outros nomes, isométrica e isocórica. A transformação isovolumétrica pode ser chamada de transformação isométrica ou isocórica. Então, olha só, é uma transformação em que o volume se mantém constante. De novo, partindo da Lei Geral dos Gases, você tem pressão vezes volume dividido pela temperatura, igual pressão vezes volume dividido pela temperatura. Agora o volume é o mesmo, então você corta o volume e você vai obter a relação entre a pressão e a temperatura. Pressão no estágio inicial dividido pela temperatura no estágio inicial igual a pressão no estágio final dividido pela temperatura no estágio final. Lembrando que a temperatura deve estar sempre em Kelvin, não pode esquecer. E é claro, nesse vídeo nós falamos sobre as transformações gasosas, isotérmica, isovolumétrica, né, e isobárica. Espero que vocês tenham gostado. Até breve.